E se rolos de celuloide pudessem engarrafar raios, capturando momentos tão poderosos que se espalham por gerações? O clássico Hollywood fez exatamente isso. De romances proibidos que acenderam a esperança durante a guerra, a truques de câmera que reprogramaram nossos cérebros, esses filmes não apenas entretinham, eles mudaram o próprio idioma do cinema. Nesta contagem regressiva, revisitamos 20 obras-primas intemporais, cada uma um modelo de excelência. Quando chegarmos ao número 1, você entenderá por que essas lendas do cinema não se apagam. Não importa quantas décadas passem. Pronto? O projetor está zumbindo. Vamos diminuir as luzes e entrar na história. Cidadão Kane, 1941. Orson Welles tinha apenas 25 anos quando invadiu Hollywood como um jovem Errol Flynn, espada em punho, desafiando os estúdios a apostar em genialidade. Cidadão Kane começa com uma propriedade solitária, uma bola de neve e um sussurrado Rosebud. Mas por trás do mistério, há um espírito revolucionário. Welles e o diretor de fotografia Greg Toland mergulharam a câmera através de clarabóias, perfuraram buracos nos pisos do estúdio para filmagens de baixo ângulo e empilharam enredos como um espelho quebrado, cada fragmento refletindo um rosto diferente do magnata da imprensa, Charles Foster Kane. A estrutura não linear do filme era inédita. O público de repente teve que montar o quebra-cabeça por conta própria. A fotografia de foco profundo permitia que o fundo e o primeiro plano lutassem por atenção, imitando a forma como a memória colide na vida real. A trilha sonora de Bernard Herrmann adicionou violoncelos inquietantes, que faziam a mansão parecer assombrada, mesmo antes do último suspiro de Kane. Por que ainda é aclamado como o maior? Porque desmistifica o poder. O resplandecente Xanadu de Kane desmorona em solidão empoeirada, lembrando-nos que impérios construídos com base no ego são castelos de areia. Welles ousou dizer que o sonho americano poderia apodrecer por dentro. Uma ideia que continua atual. Cada take contínuo que você admira hoje deve uma dívida à lente inquieta de Kane. Isso é imortalidade em 24 quadros por segundo. Casablanca, 1942. Imagine uma cidade onde cada despedida parece definitiva, mas a esperança persiste nos acordes de piano que flutuam pela fumaça de cigarro. Isso é o Rick's Café American, uma zona neutra que pulsa com perigo no Marrocos em tempo de guerra. O diretor Michael Curtiz trançou romance, intriga e propaganda de forma tão apertada que os espectadores mal perceberam que estavam sendo convidados a acreditar em sacrifício. Rick, interpretado por Humphrey Bogart, começa como um cínico, cuidando de um coração partido. Ilsa, de Ingrid Bergman, é a ferida que não cicatriza. O reencontro deles estala como fio exposto, mas o verdadeiro herói é o dever. Os problemas de 3 pessoas insignificantes não valem um monte de feijões. Estilisticamente, Casablanca é uma aula magistral de economia. Filmado quase inteiramente nos estúdios da Warner, transforma máquinas de fumaça e corredores sombrios em uma abreviação emocional para incerteza. As Time Goes By, de Dooley Wilson percorre o filme como um batimento cardíaco. Cada reprise aperta o laço na consciência de Rick. Por que isso perdura? Porque fala aos refugiados, amantes e heróis relutantes de todas as eras. O filme argumenta que fazer a coisa certa, muitas vezes, significa perder o que você mais valoriza. Essa verdade agridoce ganha um impacto renovado cada vez que a tirania ressurge no mundo. Sempre teremos Paris e sempre teremos Casablanca para nos lembrar por que os ideais são importantes. E o vento levou. 1939. Antes das paisagens digitais, o produtor David O. Selznick pintou a Guerra Civil em uma tela Technicolor, desafiando o público a se espantar com uma Atlanta em chamas criada a partir de cenários de estúdio incendiados. Scarlett O'Hara, de Vivien Leigh, atravessa os escombros e as cortinas de esmeralda transformadas em alta costura, incorporando o instinto de sobrevivência bruto. Rhett Butler, de Clark Gable, por sua vez, recosta-se contra um corrimão com um sorriso malicioso que sinaliza que ele não é um cavalheiro, até que se torna um. A escala do filme é mítica. Planos gerais de grua sobre soldados feridos, 1.400 figurinos, um tempo de duração de 4 horas e a trilha sonora estrondosa de Max Steiner. No entanto, por trás do espetáculo há um estudo de personagem espinhoso. Scarlett não é simpática, e isso é revolucionário. Ela é complicada, egoísta, engenhosa, um espelho das próprias contradições da América. Por que celebrar um filme envolto em controvérsia? Porque lidar com seu legado nos ensina sobre o poder da narrativa em moldar a memória coletiva. E o vento levou lembra aos espectadores modernos que épicos podem ser tanto deslumbrantes quanto profundamente defeituosos, provocando conversas necessárias sobre raça, gênero e nostalgia. Tire as saias rodadas.
E você encontra a anti-heroína mais resiliente do cinema declarando: "Amanhã é um novo dia." Uma frase que ainda alimenta sonhadores em todo o mundo. O Mágico de Oz, 1939. Uma casa de fazenda no Kansas é levada por um ciclone. E de repente o preto e branco floresce em um brilho technicolor. Uma pulsação cinematográfica ouvida em todo o mundo. O Mágico de Oz não é apenas um conto infantil. É um mapa codificado através do medo rumo à autoconfiança. A jornada de Dorothy com seus sapatos de rubi costura humor de vaudeville, ameaça operática e baladas emocionantes como Over the Rainbow, uma canção quase cortada para melhorar o ritmo antes que as audiências de teste chorassem. O diretor Victor Fleming equilibrou fantasia com terror. Macacos voadores, bruxas verdes gargalhando e um campo de papoulas que embala os heróis para quase a morte. Os efeitos práticos, cenários pintados, pinturas mate, pó brilhante para o cavalo de uma cor diferente, nos lembram que a imaginação não precisa de computadores para voar. Por que Oz é eterno? Porque toda geração se sente perdida em algum momento, buscando cérebro, coração, coragem ou lar. O filme sussurra que essas virtudes já estão dentro de nós, apenas escondidas por trás de cortinas de dúvida. É um otimismo emocional de proporções atômicas, detonando sempre que alguém se sente pequeno. Siga a estrada de tijolos amarelos por tempo suficiente e você perceberá que ela leva diretamente de volta a você. Cantando na Chuva, 1952. Imagine Los Angeles, 1927. O surgimento dos filmes falados ameaça derrubar a realeza do cinema mudo. E de repente, a correria nos bastidores se transforma em ouro cômico. Os co-diretores, Gene Kelly e Stanley Donen, transformam o pânico da indústria em pura alegria, coreografando poças em instrumentos de percussão. A dança do guarda-chuva de Kelly, filmada enquanto ele enfrentava uma febre de 103 graus, transforma uma garoa comum em um balé de euforia. Além do seu famoso número de título, o filme é uma carta de amor à arte de contar histórias. A atuação arrebatadora de Donald O'Connor em Make 'em Laugh é um tributo aos palhaços do cinema mudo, enquanto Debbie Reynolds, apelidada de Gene Kelly feminina, aprendeu sapateado em 6 meses exaustivos para acertar em Good Morning. Enquanto isso, a trama satiriza o ego de Hollywood com um humor afiado, especialmente em cenas onde treinadores de dicção transformam uma estrela estridente em uma sequência de erros ambulante. Por que Cantando na Chuva lidera as listas de musicais? Porque captura o momento em que o cinema se reinventou e faz isso com uma arte atlética que ainda surpreende. O filme transforma a ansiedade técnica em catarse coletiva, lembrando-nos de que a mudança, quando combinada com criatividade, pode gerar beleza. Cada respingo reverbera através da cultura pop, inspirando desde coreógrafos da Broadway até dançarinos do TikTok. Isso não é nostalgia, é um legado vivo. Psicose, 1960. Uma estrada solitária, um motel secreto e uma cortina de chuveiro prestes a ser puxada. Psicose de Alfred Hitchcock tirou o horror dos castelos góticos e o colocou na América cotidiana. Abrindo com uma inquieta Marion Crane fugindo com dinheiro roubado, o filme nos engana, fazendo-nos pensar que é um thriller de crime, antes de cortar essa expectativa. Literalmente, no mais chocante giro de meia-metragem do cinema. O ofício de Hitchcock era uma guerra de guerrilha. Ele filmou em preto e branco para evitar os censores, usou uma equipe de TV para se manter ágil e manteve as cordas assustadoras do compositor Bernard Herrmann, apesar dos protestos do estúdio. A infame sequência do chuveiro juntou 70 configurações de câmera em 45 segundos, provando que a edição podia aterrorizar mais do que qualquer máscara de monstro. Por que Psicose é indispensável? Porque democratizou o medo. Norman Bates parecia o garoto da casa ao lado, não um vilão com capa. O filme quebrou tabus. Mostrar uma descarga de vaso sanitário era escandaloso em 1960 e deu origem ao slasher moderno, inspirando desde Halloween até Pânico. Cada vez que o estacato do violino perfura o ar, somos lembrados de que os lugares mais assustadores são muitas vezes os familiares que não ousamos examinar. Janela Indiscreta, 1954. Confinado em um apartamento em Greenwich Village com a perna quebrada, o fotógrafo L.B. Jeff Jeffries faz o que qualquer alma inquieta munida de binóculos faria. Ele observa as pessoas. Hitchcock transforma essa premissa simples em uma aula magistral de 112 minutos sobre voyeurismo e cumplicidade moral. Todo o cenário do pátio foi construído no maior estúdio da Paramount, com 6 andares de altura, contendo 31 apartamentos completamente mobiliados, onde os atores viviam vidas de fundo roteirizadas. O suspense depende tanto do silêncio quanto do espetáculo. O piscar de um cigarro, a morte súbita de um cachorro, o acorde desesperado de uma mulher no piano. Lizette Grace Kelly arrisca a vida ao subir no apartamento do suspeito de assassinato. Seu vestido brilhante roçando o perigo enquanto Jeff só pode assistir, impotente. Por quê?
Por que o filme perdura? Porque nos acusa a todos. Cada espectador se torna Jeff, olhando para o retângulo brilhante no escuro, julgando estranhos à distância. Janela Indiscreta pergunta se a curiosidade é empatia ou exploração. Uma questão que ressoa mais forte na era das redes sociais. Com cada movimento pela varanda, Hitchcock aponta a câmera de volta para nossos olhos famintos. Some Like It Hot, 1959. Dois músicos testemunham um assassinato da máfia e procuram abrigo, acabando em uma banda de jazz feminina a caminho de Miami. Prepare-se para travessuras de troca de roupas, solos de saxofone e Marilyn Monroe cantando I Want to Be Loved by You. O clássico Screwball de Billy Wilder é um coquetel efervescente de dureza de gangster e farsa romântica, agitado, não mexido, com sátira de gênero. As filmagens não foram fáceis. O perfeccionismo de Monroe levou a dezenas de tomadas, mas sua vulnerabilidade transformou Sugar Cane na padroeira dos sonhos desfeitos. Jack Lemmon e Tony Curtis, vacilando em saltos, expuseram as absurdidades dos papéis de gênero décadas antes da palavra fluidez entrar no discurso mainstream. A trilha jazz do compositor Adolf Deutsch mantém o ritmo acelerado como um carro de fuga. Por que é atemporal? Porque o riso é o solvente mais rápido para o preconceito. Wilder usou a comédia para contrabandear ideias progressistas pelos censores de 1950, terminando com a famosa frase imortal, "Ninguém é perfeito". O Instituto Americano de Cinema a chama de a maior comédia já feita, mas seu verdadeiro gênio está em revelar que a identidade, assim como o amor, se recusa a ficar dentro de caixas organizadas. Sunset Boulevard, 1950. Uma estrela desvanecida da era do cinema mudo abre os portões de sua mansão para um roteirista sem um tostão, e Hollywood finalmente produz um filme de terror sobre si mesma. Norma Desmond de Gloria Swanson não é apenas delirante. Ela é uma tragédia grega envolta em cetim, agarrando-se às lembranças dos holofotes. O diretor Billy Wilder banha sua decadente propriedade em sombras, com macacos mortos em caixões e uma piscina destinada a acolher um cadáver. A narrativa é narrada por esse cadáver, Joe Gillis de William Holden, cuja narração cínica descasca camada por camada o verniz dourado de Tinseltown. O diretor da vida real, Cecil B. DeMille, e a colunista de fofocas Hedda Hopper fazem aparições, borrando a ficção e a realidade até se fundirem como fluido revelador derramado. Por que isso importa? Porque a fama ainda é a droga mais viciante de Hollywood. Sunset Boulevard alertou sobre o preço muito antes das redes sociais inflarem egos da noite para o dia. A linha final de Norma, "Tudo bem, Sr. DeMille, estou pronta para o meu close-up", ressoa sempre que a cultura da celebridade devora outra alma. A honestidade cáustica do filme o torna ao mesmo tempo uma cápsula do tempo e um conto de advertência. It's a Wonderful Life, 1946. Na véspera de Natal, o desespero leva o banqueiro de uma pequena cidade, George Bailey, a uma ponte coberta de neve. Um anjo chamado Clarence intervém, mostrando a George um mundo onde ele nunca existiu. E, de repente, cada aperto de mão, empréstimo e sacrifício que ele fez, irradia uma importância cósmica. Frank Capra filmou a neve com uma nova mistura de espuma química, permitindo que os atores falassem sem flocos de milho crocantes sob os pés, aprimorando o realismo onírico do filme. James Stewart, recém-chegado do combate na Segunda Guerra Mundial, canaliza genuína vulnerabilidade pós-traumática. Suas rachaduras de dor tornam o eventual catarse sísmico. A trilha sonora de Dmitri Tiomkin entrelaça Auld Lang Syne em ondas sinfônicas, sublinhando a ideia de que a comunidade é a maior riqueza. Por que este filme, que uma vez foi um fracasso, se tornou um clássico de feriado? Porque defende que a bondade comum molda destinos. Cada transmissão em dezembro renova a fé coletiva nos vizinhos, nas segundas chances e nos efeitos ondulantes invisíveis. Em uma era cínica, a felicidade não se compra, nos lembra que o cofre mais rico não é Wall Street, é o coração humano. Ben-Hur, 1959. A MGM apostou sua própria sobrevivência em um príncipe hebreu em um estádio de areia. Ben-Hur custou um recorde de 15 milhões de dólares. No entanto, o estúdio construiu um set de 18 acres fora de Roma, esculpindo a arena de carruagens a partir de 40 mil toneladas de areia branca transportada por trem. A estrela Charlton Heston treinou por semanas com cavalos reais. Se um condutor caísse, havia apenas trilhos de aço ocultos sob a pista para impedir uma catástrofe. O diretor William Wyler filmou com câmeras de 65 mm, proporcionando ao público uma amplitude de visão que parecia bíblica. Mas só o espetáculo não faz um clássico. A jornada de Ben-Hur, de nobre privilegiado a escravo vingativo e finalmente peregrino espiritual, espelha a fome da era por redenção moral. Wyler inseriu temas cristãos sem pregação.
deixando um Cristo invisível projetar sombras literais no quadro para que os espectadores preenchessem a divindade eles mesmos. O resultado? 11 Oscars e um recorde imbatível até Titanic igualar em 1998. Mesmo hoje, designers de som estudam a mixagem da corrida de bigas. Trovoadas reais soaram nos alto-falantes do estádio para simular as patas dos cavalos. Toda a perseguição moderna de sucesso, de Mad Max a Star Wars, empresta-se ao ritmo das nuvens de poeira e tambores pulsantes de Wilder. Ben-Hur provou que uma grande ação pode ter alma e consciência. Pacto de Sangue, 1944. Em um apartamento esfumaçado de Los Angeles, um vendedor de seguros sente a primeira chama da desgraça quando a femme fatale Phyllis Dietrichson desce uma escada usando uma pulseira de tornozelo que brilha como um sinal de alerta. O diretor Billy Wilder e o roteirista Raymond Chandler romperam o código de produção de Hollywood com este noir, contrabandeando adultério, assassinato e cinismo gélido pelos sensores através de insinuações sussurradas e humor venenoso. O diálogo do roteiro estala como vidro gelado. Eu me pergunto se sei o que você quer dizer. Eu me pergunto se você se pergunta. O charme letal de Barbara Stanwyck e o carisma em declínio de Fred McMurray criam uma química no ar perfeita. Mas o verdadeiro gênio é o investigador obstinado de Edward G. Robinson, um detector de mentiras ambulante que percebe a culpa pela forma como um homem acende seu cigarro. Por que é canônico? Porque Double Indemnity ensinou os cineastas a moralizar sem sermões. Wilder nos torna cúmplices, torcendo por amantes que sabemos estar condenados e, em seguida, nos pune com seu fim inevitável. A iluminação discreta do filme, as sombras das persianas venezianas e a narração habilidosa tornaram-se o dicionário visual do noir. Todo thriller que seduz você com perigo deve um tributo àquela tornozeleira tilintando escada abaixo. Sindicato de Ladrões, 1954. Um competidor, duas palavras meio murmuradas, detonaram a atuação para sempre. Marlon Brando como Terry Malloy transformou a técnica do método em uma sensação pública, canalizando a frustração dos verdadeiros trabalhadores de cais para expor a corrupção nos piers ásperos de Hoboken. O diretor Elia Kazan escondeu microfones ao vivo e caixas de peixe para capturar o som ambiente natural, um esforço inédito nas filmagens em locações nos anos 50. Filmado durante o inverno, as nuvens de respiração no filme gravaram honestidade na tela, enquanto a única trilha sonora completa de Leonard Bernstein fundia dissonâncias de jazz com uma tristeza de hino. Por trás do diálogo, esconde-se a própria culpa de Kazan por delatar nomes ao comitê RUAC. A decisão de Malloy de testemunhar contra o chefe da máfia Johnny Friendly é um espelho afiado para o tumulto pessoal do diretor. Por que ressoa? Porque enquadra a consciência como a rebelião mais corajosa. Os gestos lentos e envergonhados de Brando, retirados de conversas que ele havia observado entre verdadeiros trabalhadores portuários, fazem o heroísmo parecer um homem aprendendo a ficar de pé. Ativistas dos direitos trabalhistas, denunciantes e qualquer pessoa sufocada pelo poder institucional ainda citam o Sindicato de Ladrões como o momento em que o cinema provou que uma única voz pode abalar um sistema. 12 Homens e uma Sentença, 1957. Uma sala, uma tarde abafada e uma vida pendente do veredito de 12 estranhos. O filme de estreia de Sidney Lumet foi filmado quase inteiramente dentro de uma claustrofóbica sala do júri. À medida que as tensões aumentam, ele gradualmente baixou as luzes do teto e trocou para lentes mais longas para que as paredes parecessem pressionar para dentro. Esse aperto invisível transforma o debate em combate psicológico. O jurado número 8 de Henry Fonda é gentil, mas inflexível, usando a razão como um bisturi enquanto desmonta o preconceito racial, de classe e a apatia. O roteiro de Reginald Rose, nascido de sua própria experiência em um júri, evita nomes, rotulando os jurados apenas por número, para universalizar seus defeitos. A crise de cada homem reflete a identidade dos Estados Unidos em meados do século. Desconfiança dos imigrantes, nostalgia autoritária, tensões urbanas. Por que é grandioso? Porque a própria democracia está em julgamento. O filme insiste que a verdade é frágil, mas recuperável se as pessoas ouvirem. Dramas de tribunal modernos, de questão de honra a The People vs. O.J. Simpson, ainda seguem o modelo de Lumet. Aumente as apostas, aperte o espaço, force os personagens a se desnudar emocionalmente até que apenas o princípio permaneça. Lawrence da Arábia, 1962. David Lean trocou as paredes do estúdio por 480 mil milhas quadradas do deserto jordaniano e marroquino, então apontou câmeras Super Panavision 70 para o horizonte até que miragens se transformassem em exércitos reais. Peter O'Toole, um ator de teatro virtualmente desconhecido para o cinema, incorporou o carisma mercurial de T.E. Lawrence, olhos azul gelo refletindo tanto idealismo visionário quanto vaidade autodestrutiva. O filme mais
A decisão audaciosa foi o silêncio. Mais de 3 minutos de tempo de tela se passaram, sem diálogo, enquanto Lawrence atravessa dunas, o brilho do calor e a trilha sonora crescente de Maurice Jarre, sussurrando ambição épica. O cinegrafista Freddie Young usou uma nova lente de 482mm para filmar a lendária cena de entrada na miragem, onde Omar Sharif surge de uma neblina de calor como um mito tomando forma humana. Por que o filme supera os épicos? Porque lida com identidade e império. Lawrence une tribos em guerra, mas permanece estrangeiro. Nem totalmente britânico nem árabe, herói nem peão. Essa ambiguidade influenciou anti-heróis posteriores, de Travis Bickle, de Taxi Driver, a Paul Atreides de Dune. Sempre que um cineasta ousa desafiar o público a se hipnotizar pelo vasto silêncio, pense que haverá sangue. Estão seguindo os rastros de camelo de Lawrence. Selecionando filmes clássicos. Estou analisando o pedido do usuário para os 5 filmes clássicos finais, escolhendo cerca de 300 a 350 palavras, envolvendo-me com fatos e entusiasmo. Vou me concentrar nos anos, gêneros, garantindo que eu cubra uma variedade de opções como faroestes, comédias, dramas e possivelmente até musicais ou fantasias. Vou escolher filmes como The Maltese Falcon, 1941, The Grapes of Wrath, 1940 e King Kong, 1933, considerando tanto a importância histórica quanto a variedade antes de elaborar os resumos. Pensei por 11 segundos. The Maltese Falcon, 1941. Alguns tesouros vêm embrulhados em veludo. Outros chegam como MacGuffins em forma de pássaro, que destroem todas as almas que os tocam. A estreia de John Huston estabeleceu o protótipo do filme noir com um único golpe esfumaçado. Humphrey Bogart veste o sobretudo de Sam Spade com charme cínico, disparando diálogos rápidos que ainda soam modernos. Quando você é esbofeteado, vai aceitar e gostar. No entanto, por baixo das piadas perspicazes, bate um código moral mais rígido que a neblina de São Francisco. Huston planejou cada quadro, deixando a iluminação suave esculpir sombras marcantes no rosto de Spade. A câmera frequentemente olha para cima a partir das mesas, aprisionando os personagens entre o teto e o pecado, um ângulo que se tornou uma gramática do noir. Bridget O'Shaughnessy, de Mary Astor, desliza entre vítima e víbora, incorporando o arquétipo da femme fatale de forma tão completa que décadas de imitadores ainda perseguem sua silhueta. Por que o filme perdura? Porque insiste que a busca vale mais do que o prêmio. O próprio Falcão, a matéria de que os sonhos são feitos, acaba sendo gesso pintado de chumbo, mas a jornada revela ganância, lealdade e a solitária integridade de Spade. Toda a história de detetive desde então, de Chinatown a Blade Runner, toma emprestada a lição de Huston. Quando a joia é falsa, o verdadeiro valor se esconde nas rachaduras que ela deixa para trás. As Vinhas da Ira, 1940. Tempestades de poeira giram como pragas bíblicas, enquanto a família Joad se amontoa em um caminhão surrado, perseguindo o boato de pomares na Califórnia, carregados de esperança. A adaptação de John Ford do romance de John Steinbeck transformou o protesto social em poesia cinematográfica. Ele filmou os acampamentos de imigrantes ao amanhecer, usando luz natural e sombras marcantes para gravar a desesperação na tela. Tom Joad, interpretado por Henry Fonda, personifica a resistência. Silencioso, magro, com os olhos brilhando de justiça, enquanto promete estar onde houver uma luta para que pessoas famintas possam comer. Ford lutou contra a pressão do estúdio para suavizar a história. Em vez disso, ele enquadrou campos de milho devastados e estradas intermináveis como desertos americanos. Trabalhadores migrantes reais serviram como figurantes, seus rostos marcados ancorando a ficção em uma autenticidade dolorosa. A trilha sonora do compositor Alfred Newman mistura melodias folclóricas da época da Grande Depressão com hinos solenes, sublinhando que este é tanto épico quanto íntimo. Por que é atemporal? Porque se recusa a deixar o sofrimento permanecer invisível. Lançado durante o patriotismo em tempos de guerra, o filme ousou mostrar a pobreza como algo sistêmico, não um fracasso pessoal. Sua imagem final, o sorriso determinado de Ma Joad sob um chapéu puído, diz que perseverança é uma rebelião silenciosa. Dramas sociais modernos, de Nomadland a Parasite, carregam seu DNA, lembrando ao público que dignidade é um direito, não um luxo. The Searchers, 1956. John Ford voltou aos arcos vermelhos do Monument Valley para criar um faroeste que questionava a mitologia que ele ajudou a construir. Ethan Edwards, de John Wayne, cavalga de volta para a casa da Guerra Civil. Um fantasma de raiva cujo ódio pelos Comanches corresponde à sua devoção em resgatar sua sobrinha sequestrada. A busca de 5 anos se desenrola como um sonho febril no deserto, com céus Technicolor se misturando com mesas que parecem mais antigas que o tempo. O cinematógrafo Winton Hu
As amplas lentes de Hawke diminuem as figuras humanas, transformando silhuetas a cavalo em pontos móveis contra horizontes infinitos. Ainda assim, Ford frequentemente enquadra Ethan em portas, meia luz e isolado, insinuando que a verdadeira fronteira é o seu preconceito não resolvido. O último plano, Ethan, excluído da soleira da família, deixa-o fora tanto da civilização quanto da redenção. Por que isso importa? Porque questiona o heroísmo. O filme pergunta se a bravura, quando alimentada pelo preconceito, se torna algo mais sombrio. Diretores de Martin Scorsese a George Lucas citam Rastros de Ódio como uma pedra angular. Até Travis Bickle de Taxi Driver ecoa a missão obsessiva de resgate de Ethan. Todo o western moderno que coloca homens imperfeitos contra a selva moral traça suas pegadas até a obra-prima de Ford, A Princesa e o Plebeu, 1953. Um passeio de Vespa transformou uma recém-chegada nascida na Bélgica, chamada Audrey Hepburn, em realeza de Hollywood. William Wyler ajuntou com Gregory Peck para um conto de fadas ao contrário, uma princesa coroada que escapa para 24 horas de liberdade na ensolarada Roma. Filmado inteiramente no local, uma raridade para a época, o filme transforma a cidade eterna em um playground de sorveterias, escadarias espanholas e danças à meia-noite, no Tibre. A espontaneidade de Hepburn, uma risada quando sua mão acidentalmente cai na boca da verdade, lhe rendeu o primeiro Oscar já concedido por uma performance de estreia em papel principal. Por trás do charme, o roteiro de Dalton Trumbo, colocado na lista negra, disfarça um comentário agridoce sobre dever versus desejo. A escolha de Joe Bradley de proteger o segredo da princesa em vez de vendê-lo reflete as esperanças pós-guerra por uma imprensa mais eticamente fundamentada. Porque é clássico. Porque romance aqui equivale a respeito. Wyler termina não com beijos, mas com reverências mútuas através de um salão real, provando que o amor pode florescer na contenção tão vividamente quanto num abraço. O filme provocou booms de turismo, vendas de Vespas e o modelo moderno de comédia romântica. Toda a prova de que um único dia de maravilha pode ecoar por décadas. King Kong, 1933. Antes de gigantes do CGI, um boneco de 24 polegadas em stop motion rugiu no topo do Empire State Building e mudou o entretenimento para sempre. Marion C. Cooper e Ernest B. Schoedsack misturaram ação ao vivo com a animação inovadora de Willis O'Brien, movendo as câmeras quadro a quadro enquanto os atores gritavam para o ar vazio. A trilha sonora estrondosa do compositor Max Steiner, a primeira trilha sonora de um filme com som totalmente sinfônico, transformou orquestras em amplificadores emocionais. Mas King Kong não é apenas uma obra de maestria técnica. É uma parábola sobre a exploração. O showman Carl Denham captura Kong da Ilha da Caveira, acorrentando a maravilha para lucro, um espelho do saque colonial e, possivelmente, da própria Hollywood. O grito icônico de Fay Wray e a escalada condenada de Kong refletem uma verdade trágica. A beleza e a besta são ambas vítimas quando a ganância supera a empatia. Por que se destaca? Porque plantou a semente para todos os espetáculos que seguiram, do Tiranossauro Rex de Jurassic Park à linhagem Kaiju de Godzilla. Peter Jackson, Guillermo del Toro e inúmeros animadores citam Kong como seu despertar. Quando a mão de Kong finalmente escorrega do pináculo, a linha do horizonte parece menor, como se a própria imaginação acabasse de cair, apenas para se erguer novamente em cada cineasta que ousa sonhar maior. 20 clássicos, 20 portais, para épocas que moldaram quem somos e como sonhamos. Eles atravessam desertos, tribunais, estradas de Oz e mares revoltos, mas compartilham um só coração, a busca humana por significado. Estes filmes impulsionam a tecnologia, desafiam tabus e esculpiram arquétipos que ainda ressoam em cada maratona e blockbuster de hoje. Continue revisitando-os, porque como todas as grandes histórias, eles não envelhecem. Eles evoluem a cada novo par de olhos. Então, apague as luzes, prepare o projetor e deixe que os fantasmas dourados de Hollywood o guiem para a imaginação do amanhã.